Chegamos agora ao nosso segundo episódio, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o erro na estrutura que pode gerar processo e aumentar o seu imposto. Na semana passada a gente falou sobre os regimes tributários e as melhores formas de você analisar o seu faturamento de acordo com o que você paga de imposto. Se você não assistiu, o link está aqui, vai lá e assiste. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber toda quarta-feira os nossos conteúdos, curte, comenta, compartilha para que o nosso canal cresça cada vez mais e se torne mais relevante para as pessoas que estão ao seu redor. Então, roda a vinheta! Se você tem uma clínica de psicologia ou está começando a crescer e trazer outros profissionais para atender com você, existe um ponto que pode determinar se o seu negócio vai crescer com segurança ou se vai acumular um risco silencioso que pode estourar lá na frente. E esse ponto é a forma como você estrutura a relação com outros psicólogos dentro da sua clínica. O problema é que a maioria das clínicas não tem essa estrutura bem definida. Elas operam no meio do caminho. Não são totalmente formais como a relação de CLT, mas também não são estruturadas corretamente como parceria ou prestação de serviço. E isso cria o pior cenário possível. Risco trabalhista alto e ineficiência tributária ao mesmo tempo. Vamos começar a entender aqui uns cenários mais comuns. Um psicólogo abre a clínica, começa a crescer e decide trazer outro profissional para atender. Esses profissionais entram normalmente em um modelo de divisão de receita. Por exemplo, 50% para o profissional, 50% para a clínica. Até aqui parece simples. Mas agora vem a pergunta que quase ninguém faz. Essa relação é realmente uma parceria ou é uma relação de emprego disfarçado? Porque isso muda tudo. Se o profissional tem horário fixo definido pela clínica, precisa cumprir uma agenda determinada, não tem liberdade para organizar os seus atendimentos e atende exclusivamente naquele espaço de uma maneira rígida ao funcionamento do local, isso pode caracterizar uma subordinação. E subordinação é um dos elementos centrais para a configuração de vínculo empregatício. Agora presta atenção nisso. Não é só o contrato que define a relação, é a prática também. Você pode ter o contrato mais bem escrito do mundo, dizendo prestação de serviço, mas se na prática a relação for de emprego, o risco existe. E quando isso vai para a Justiça de Trabalho, o que será analisado é a realidade do dia a dia. E aqui está o grande problema. Muitas clínicas acham que estão seguras porque o profissional tem um CNPJ, existe um contrato, existe divisão de receita, mas continuam operando com lógica de funcionário. E isso é extremamente perigoso. Agora vamos falar sobre o impacto disso. Se essa relação for descaracterizada e reconhecida como vínculo empregatício, pode ser obrigada a pagar INSS retroativo, FGTS de todo o período, férias mais 1/3, 13º salário e até multas trabalhistas. Isso não vem parcelado, nem de leve, isso vem acumulado. Agora, imagina só com mais de um profissional. O problema é uma escalada rápida. Agora, vamos olhar o outro lado, que é onde entra a estratégia. É possível sim estruturar uma clínica com profissionais, com prestadores de serviços ou parceiros, mas isso exige coerência entre o que está no contrato e o que acontece na prática. Quando falamos de prestação de serviço entre pessoas jurídicas, o ponto central é a autonomia. O profissional precisa ter autonomia real. Isso significa liberdade para organizar a agenda, liberdade técnica, possibilidade de atender em outros locais, ausência de subordinação direta. Sem isso, não é prestação de serviço, é apenas uma tentativa de reduzir encargos com alto risco. Agora vamos avançar um pouquinho mais no nível da análise. Existe um modelo muito comum na psicologia que é a sublocação de salas. Nesse modelo, o profissional paga um valor fixo ou variável para utilizar o espaço da clínica. E aqui a lógica muda bastante, porque quando bem estruturado, o profissional passa a atuar com mais independência. É ele que controla a sua agenda, é ele que define seus atendimentos, e ele apenas utiliza a estrutura da clínica. Mas aqui também existem erros. Se a clínica começa a interferir demais, ou seja, controlando agendas, impactando regras excessivas, limitando a autonomia desse profissional, esse modelo pode perder a sua característica. E aí volta
volta ao mesmo risco. Agora vamos trazer isso para o lado tributário, que é onde a maioria não enxerga o problema. Dependendo de como você estrutura a sua clínica, você pode estar inflando artificialmente o seu faturamento. E eu vou te explicar. Muitas clínicas recebem todo o valor das sessões no seu CNPJ e depois repassam parte aos profissionais. Na prática, isso significa que o faturamento da clínica inclui valores que não são economicamente da sua receita própria. E o que acontece com isso? Você sobe faixa no Simples, aumenta a sua alíquota efetiva ou aumenta a base no lucro presumido. Ou seja, você paga mais imposto. E isso acontece sem que o lucro aumente na mesma proporção. Agora imagina isso ao longo prazo, dos meses, dos anos. Você cria uma estrutura que paga impostos sobre o valor inflado e ainda carrega risco trabalhista. Isso é o pior cenário possível. Agora vamos para o ponto mais estratégico de todo esse episódio. Clínicas que crescem com consistência não são aquelas que aumentam o número de pacientes, são aquelas que estruturam corretamente o modelo operacional. Elas entendem que o contrato não é burocracia, é proteção. A estrutura não é detalhe, é estratégia. A tributação não é consequência, é planejamento. Quando você alinha o modelo de relação com profissionais, a estrutura do faturamento e o regime tributário, você cria uma operação eficiente. E a eficiência significa menos imposto desnecessário, menos risco jurídico, maior previsibilidade e mais margem. Agora deixa eu te fazer uma pergunta importante. Se hoje o profissional que atende com você decidir questionar judicialmente a sua relação, você tem segurança de que a sua estrutura está correta? Se a resposta for não tenho certeza, você já tem um baita ponto de atenção. E esse tipo de risco não aparece no dia a dia, mas quando aparece, ele vem concentrado e normalmente vem em um momento ruim do seu negócio. Por isso, tratar essa estrutura como algo secundário sempre vai ser um erro. Isso precisa ser tratado como parte central da gestão da clínica. Então, guarda isso. Não é sobre escolher entre CLT, PJ ou sublocação. É sobre estruturar corretamente o modelo de operação. Porque quando isso é bem feito, você reduz risco, melhora eficiência e cria base de crescimento sustentável. Quando é mal feito, você paga mais impostos, assume riscos trabalhistas e compromete o futuro do seu negócio. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero que você comenta clínica, que eu posso te ajudar a avaliar a sua estrutura atual. E muitas vezes, pequenos ajustes já fazem uma diferença enorme, tanto no risco quanto no resultado financeiro. Se você gostou dessa série, se fez sentido para você, não deixe de compartilhar, curtir, comentar e divulgar o nosso canal para todos os seus amigos. E é como eu sempre digo, Vencer Prime!